Shalom a todos meus amigos do YouTube, a todos os participantes do canal A Rota da Teologia. Nós estamos iniciando mais um momento juntos, mais uma hora de aprendizado, aqui junto com você, junto com todos que estão participando do canal A Rota da Teologia. Hoje iremos falar sobre os riscos, né? Os riscos que causam o pluralismo. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero te fazer um convite. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, dê aí o seu joinha no vídeo, a sua forcinha, para nós sempre continuarmos avançando e trazendo boas programações para todos. Vamos então aprender um pouquinho sobre pluralismo nesta manhã. Quando nós falamos de pluralismo, tá? Nós estamos falando de um sistema plural, de uma forma de pensar plural, diversa, dentro de uma ótica de uma cultura diversa, de um multiculturalismo, de uma multidiversidade, de uma pluralidade de ideias e concepções e também percepções e perspectivas, tá? Mas como que isso pode causar problemas ou conflitos ou defraudar ou desfragmentar o contexto da fé religiosa ou da fé cristã? Quando nós pensamos em pluralismo religioso, nós temos que ver algumas questões para podermos compor a nossa ideia. Primeiro, que o mundo, o universo, ele apresenta uma variedade enorme, tá? E até podemos dizer caleidoscópia, tá? De formas de pensar religiosas e antirreligiosas também. Tá? Nós temos que considerar o antirreligiosismo também. Todas adotadas por pessoas sérias e pessoas também inteligentes? Nem sempre, nem sempre. Há religiões teístas, aquelas que defendem a divindade, né, que professam a Deus, mas há também, pelo menos, algumas religiões não teístas, que são aquelas que não defendem a Deus, o Deus verdadeiro. Tem deuses, mas não Deus. Tá? Ou talvez linhas não teístas de religião, poderíamos também colocar. Entre a enorme variedade de religiões colocadas, nós podemos mencionar os nomes do hinduísmo, né? O budismo, que são religiões que têm um Deus, mas um Deus morto, não é o Deus verdadeiro. Entre as religiões teístas, há o cristianismo, não é? Que esse sim defende ao Deus verdadeiro. Mas ainda dentro desse contexto tem o judaísmo, tá? Que o judaísmo nós temos que saber e considerar que foi ele que resultou no cristianismo, tá? E o islamismo, que aí é uma religião que debita o seu crédito a Maomé, ou Alá. Alá e Alá é o seu Deus, né? Maomé é o profeta. Agora, determinadas linhas do hinduísmo e do budismo e as religiões americanas nativas também, algumas religiões também de contexto africanos, né? E ainda outras, todas elas são muito diferentes entre si. Além disso, alguns indivíduos, até a despeito da, podemos dizer assim, da panóplia, né, de opções religiosas, rejeitam todas as religiões. Pelo fato de eu ter e muitas vezes apresentado e às vezes tratado sobre diversidades e aí colocado algumas questões de modo arbitrário, irracional, injustificado, ou até não às vezes garantido, eu vou desenvolver aqui um debate para lhes mostrar vamos dizer assim, o defragmentar e as causas, não é? É, maléficas do pluralismo para a religião. Então, o problema do pluralismo é a questão que o pluralismo estabelece um anulador da fé cristã. É isso. Por quê? Porque o problema específico que nós vamos ver é que pode ser entendido como para nós vamos de um aspecto interno e pessoal, tendo crenças religiosas e crenças religiosas que percebo não serem compartilhadas por mais ninguém. O mundo, por exemplo, foi criado por Deus, um ser pessoal, todo-poderoso, onisciente e perfeitamente bom. Isto é o tipo de ser
que tem crenças, objetivos, intenções e pode agir para realizar todos os seus propósitos. Tá? Os seres humanos necessitam de salvação. E Deus ofereceu o único caminho de salvação por meio da encarnação, vida, morte sacrificial e ressurreição de seu Filho divino, ou Verbo encarnado, Jesus Cristo. Agora, dentro de um contexto plural, nós vamos notar a existência de muitas pessoas que, com muitos pensamentos, com uma grande diversidade e uma infinita diversidade de cultural, que não vão crer nessas coisas, que não vão aceitar esses argumentos. Em primeiro lugar, há quem concorde comigo a respeito de, mas não de, certo? Concorda com respeito de, mas não de. Há também aquelas pessoas que vão dizer que isso há quem aceite, mas há também quem não aceite. Ah, eu aceito, mas eu não aceito. Ah, alguma coisa eu não concordo, outra coisa eu concordo. Porque é aquela disparidade de ideias. Tá? Algo tal que o bem-estar humano e a salvação dependem de entrar em uma relação correta consigo. Em terceiro lugar, no Ocidente, e desde lá do Iluminismo, né, pelo menos há pessoas naturalistas, que podemos chamá-las assim, que não acreditam em nenhuma dessas três opções. Por quê? Porque defendem só a natureza. E o modo de agir natural, né, materialista. O modo de reagir a outras respostas religiosas ao mundo é continuar o quê? A acreditar no que tenho acreditado todo o tempo, aprendendo sobre a diversidade, mas continuando a acreditar e tomando as posições convictas e verdadeiras e corretas sobre todos os contextos teológicos. Né? Seguindo a prática corrente, nós podemos ver a questão do exclusivismo. Porque o exclusivista afirma que os princípios, ou algum dos princípios, de uma religião, por exemplo, vamos colocar aqui o cristianismo, são de fato verdadeiros. E ele acrescenta naturalmente qualquer proposições, incluindo-se outras crenças religiosas, ou crenças religiosas, né, vão ser incompatíveis com seus princípios, né, mesmo que esses princípios às vezes não venham a ser discordantes. Tá? Nossa questão então vai girar em torno do quê? Da possibilidade de um exclusivista ser racional. Ou seja, o meu reconhecimento da realidade, deste pluralismo religioso, ele pode ser um anulador da fé cristã? Afinal, preciso reconhecer que a existência desses outros modos de pensar vai me conceder, vai me dar um anulador do seu próprio modo de pensar? Aqui, a sugestão mais importante talvez seja a aparência arbitrária da aceitação da fé cristã. E essa arbitrariedade é interpretada como tendo dois componentes, um moral e um intelectual. O ataque moral afirma haver um tipo de egoísmo, talvez orgulho ou arrogância na aceitação das crenças, quando se percebe que outras pessoas não as aceitam. E aí surge a intolerância. E que provavelmente não se dispõe de um argumento convincente para os que são dissidentes, aqueles que saíram. O ataque epistêmico também foca na arbitrariedade. Nesse caso, a afirmação é que o exclusivista ele vai tratar coisas similares de modo diferente, incorrendo por consequências em uma arbitrariedade intelectual. A ideia é que nos dois casos, quando o crente passa a observar essas coisas, ele encontra um anulador da crença, uma razão para não abrir mão dela, ou pelo menos assumi-la com menos firmeza. Então nós vamos ver que no ataque moral, e se tratando do ataque como uma arbitrariedade epistêmica no desenvolvimento da discussão religiosa, nós vamos ver que existe um anulador. E o tempo todo nós pensamos em anuladores epistêmicos, a grosso modo, obtendo na questão de
adquirir ou não adquirir uma crença, crer ou não crer, aceitar ou não aceitar. E esta é a questão aqui do tipo moral do anulador, não é? O ataque moral preconiza então um tipo de quê? De arbitrariedade autofavorecedora, uma arrogância ou um egoísmo, ou uma inutilização da verdade, né? E quando se aceita proposições como ou quem as aceita é o culpado, algum defeito ou falha moral grave surge. Por exemplo, de acordo com Wilbert Caldwell Smith, ao não ser por insensibilidade ou indelinquência, ou delinquência, melhor falando, não é moralmente possível sair pelo mundo afora dizendo a nossos pares, seres humanos, devotos, inteligentes, que alguma coisa ou algum assunto ou algum tema é o fim último, no aspecto plural, no aspecto diverso, no aspecto relativista. Então, dentro dessa ótica e dessas perspectivas, deve-se conceder que, de imediato, que acredita-se desacreditando. E nisto surge a questão da relativização, daquela condição de colocar sempre tudo em dúvida, de considerar que pode ser e pode não ser. E isso é que o pluralismo vai propor, essa pluralidade de ideias, essa pluralidade de pensamentos, de perspectivas, de percepções, de definições e conclusões sobre um assunto. Quando você vai olhar um assunto com uma ótica, você tem uma convicção, uma certeza sobre aquilo. Mas quando você vai olhar com milhares de óticas, aí surgem as incertezas, aí surgem as vulnerabilidades, e aí surge podemos dizer assim, um campo, um território minado, que você não sabe aonde vai pisar, que você não sabe qual o conceito é correto. Por isso que é preciso, para vencer o pluralismo, estar solidificado. Por isso que para vencer o pluralismo é preciso estar convicto. Por isso que para vencer o pluralismo é preciso entender e compreender a dimensão do pluralismo, tendo a convicção e a certeza de que o conceito que você tem no âmbito teológico, eclesiológico, vai lhe dar condição e subsídio a argumentos para refutar, defender a sua causa, confrontando e refutando todas as investidas argumentativas das mais diversas opiniões e diversidade de concepções sobre determinado tema e assunto. Então, essa pluralidade pode te levar por vários caminhos, mas é preciso você saber como vai vir a defender a sua posição de uma forma convincente e sustentável e fundamentadora de sua posição e da sua fé, da sua crença, de tal forma que venha a desfragmentar e dissuadir todos os demais argumentos contrários. E aí nós temos que pensar também que nesse universo de pluralidade, a realidade desse pluralismo religioso, ela é muito além do que nós possamos compreender. Porque entra por várias esferas e vários caminhos. E caminhos de uma infinidade de percepções, né? E de crenças e de superstições em que o universo da sociedade se encontra.
E aí é que você precisa saber como reagir, como intervir, como atuar para obter e alcançar um resultado ainda mais convincente sobre as posições que você defende, as posições que você possui, as posições que você coloca em evidência para poder assim dissuadir e tirar toda a validade de todas as argumentações, percepções e perspectivas que sejam contrárias à sua crença, contrárias à verdade, contrárias à fé, contrárias à religião e contrárias principalmente ao propósito, à vontade, ao querer e à essência de Deus. Para defender Deus e a religião, defender Deus em toda a amplitude, defender Deus e o caminho verdadeiro e um universo plural, é preciso ter sustentabilidade argumentativa e bíblica. A sustentabilidade argumentativa é com o estudo cada vez mais aprofundado e amplo da teologia. E não só da teologia, mas de todas as ciências que dialogam com ela. Já a argumentação bíblica é ter o conhecimento bíblico de textos que venham me dar o respaldo e a fundamentação de tudo que estou defendendo, para defender com uma essência e com uma fortaleza e uma essência e um primor de argumento bíblico que venha a dissuadir, dissolver e colocar um ponto final em todo argumento contrário. Então, o importante é não anular a pluralidade, porque não vai se conseguir, mas saber conviver com ela e reagir às investidas contrárias propostas pela pluralidade. Obrigado a todos.